Chat. Queridos do futebol. Querido, mano. Você é um querido, mano. Olha só. E se você também é um querido, se inscreva no canal, deixa aquele like e comenta bastante. Vamos pro vídeo. Jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde, ao vivo aqui na Globo. A Ana Flávia Nunes está lá no Ninho do Urubu, onde o Flamengo treina hoje à tarde. Ana, chega mais, conta as notícias pra gente. Ei, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Aqui no Ninho do Urubu, o treino do Flamengo está marcado para logo mais às 3 horas da tarde. Então, daqui a pouquinho a gente já deve ter a movimentação de chegada dos jogadores. E esse treinamento de hoje vai contar com todos os atletas em campo, diferentemente de ontem, quando os titulares contra o Inter, né, no jogo anterior, eles fizeram só um trabalho regenerativo. Então, hoje a equipe completa em campo para esse treinamento, preparação para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Alexandro e o Davi Luiz voltaram a treinar com o grupo. Então agora o Flamengo está trabalhando para deixar os dois 100% recuperados e disponíveis para esse jogo importante de domingo. Então o Davi Luiz deve voltar ao banco, né? E há muita expectativa com relação ao retorno do Alexandro, que desfalcou o Flamengo por 2 jogos, porque ele estava sentindo um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Galo, o Flamengo não vai poder contar com 2 jogadores que vão cumprir suspensão. Estou falando do Pulgar e também do Bruno Henrique. Tem uma informação importante com relação ao Gerson. Tinha uma preocupação, né? Porque ele deixou o jogo contra o Inter muito cansado, mas está tudo certo com ele. Não preocupa para domingo. Vou relembrar os lesionados que não jogam: Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo e De La Cruz. E o Carlinhos não pode jogar porque ele já jogou a Copa do Brasil por outro time, o Nova Iguaçu. Débora. É muito desfalque, né, Ana? Ainda bem que o capitão tá bem para esse jogo. E para a partida, a expectativa é de Maracanã lotado, não é mesmo? Como é que tá essa venda de ingressos? Exatamente, Débora. A torcida está ansiosa, muito confiante, empolgada e, claro, fazendo a parte dela, comprando os ingressos, né? Até agora, mais de 55 mil ingressos foram vendidos para esse primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro. Então, assim, expectativa de Maracanã lotado e de um grande jogo, né? Tá todo mundo realmente muito animado, muito ansioso. E a gente aproveita, claro, esse clima desse jogaço para trazer agora para vocês uma reportagem especialíssima do Carlos Gil, que vai mostrar um outro olhar desse duelo aí entre Urubu e Galo. Vamos acompanhar. Há muito tempo a Carol queria registrar para sempre o amor pelo Flamengo. E essa é a arte e a especialidade do Gustavo. Juntou o sonho com a vontade de ajudar. E nasceu mais um urubu tatuado numa pele rubro-negra. Eu já fiz muitas imagens de tatuagem, que vem o escudo, vem o urubu, ou só o urubu mesmo também, rasgando blusa, aparecendo a blusa do Flamengo. Então, as pessoas têm bastante criatividade. Assim que eu falei pro pessoal, fazer um urubu. Como assim? Um urubu? Sim, um urubu. É porque é algo que simboliza muito o Flamengo, né? Até o craque Arrascaeta já eternizou a ave símbolo do clube perto da panturrilha esquerda. E por mais que possa causar estranheza nos rivais, o urubu tem muita gente disposta a defendê-lo. Eu acho que está na hora da gente endeusar um pouquinho mais os urubus, porque eles têm um papel ecológico muito importante. Eles estão limpando todo o ecossistema para a gente. Eles estão nos livrando de várias doenças. A gente, em todas as nossas publicações ou arte que a gente faça, sempre tem um grafismozinho do urubu. E aí a gente entra pro mascote, a gente entra pra torcida quando faz mosaico. Mas antes do urubu, o primeiro mascote oficial do Flamengo era o Marinheiro Popeye, uma referência às origens do clube no Remo. A comparação com a ave surgiu como provocação e ofensa de cunho racista, que acabou sendo assumida pela torcida no fim dos anos 1960. Um grupo de rubro-negros conseguiu entrar no Maracanã com um urubu enrolado numa bandeira e o soltou no gramado antes de um clássico contra o Botafogo. O Fla ganhou de virada e pronto! O urubu entrou para o time que ilustra a cultura boleira do país, de tantos animais e personagens. Ao longo dos anos, elementos foram sendo incorporados ao urubu, da malandragem tipicamente carioca à força e vibração, o que tornou este um mascote único do futebol brasileiro e até mundial, que definitivamente caiu no gosto e nas graças de rubro-negros e rubro-negras de todas as idades.
Hoje, Urubão e Binho formam a dupla que anima os jogos e faz parte de uma série de produtos. A Clarissa é muito nova, nem sempre ela vai acompanhar o futebol, ou o basquete ou qualquer outro esporte, mas ela vai ver o mascote. E ela vai, porque o mascote tem o desenho, o mascote tem lá, aí você tem roupa com o mascote, você tem lancheira, você tem adesivo, caderno, tem a pelúcia. O adversário na final da Copa do Brasil segue o mesmo exemplo, o Galo. Apelido do Atlético Mineiro desde os anos 30, quando as brigas de galo eram muito populares em Belo Horizonte. Do mascote fantasia, o Galo Doido, ao Bastião, convidado de honra para a inauguração do novo estádio. Ó Sebastião! O Sebastião veio! Esse duelo alado entre Galo e Urubu já rendeu muitas páginas da história e tem sido retratado com humor e belos traços. A Copa do Brasil é mais um capítulo para deixar esse amor marcado para sempre. Quer fazer mais? Sim, já quero a próxima já. É domingo agora, primeira decisão no Maracanã. O Escobar vai estar lá ao vivo amanhã para comandar o Globo Esporte. Urubu ou Galo, quem será que... Porque a gente viu que, às vezes, uma série ela se define no primeiro jogo. Ou encaminha-se muito bem, como foi o caso da série com o River. Então, todo cuidado, toda atenção, todo respeito, porque é um jogo que vale muito pra gente, mas também aproveitar o bom momento para buscar encaminhar algo pro jogo da volta da Copa do Brasil também. Decisão neste domingo, a primeira partida então da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético. Vamos voltar lá pro Rio, de novo com o Cícero Melo, mas agora para falar do Flamengo, então, que se prepara também para essa decisão. Tudo bom, Cícero? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Um abraço aí para os companheiros, para o fã de esporte. Nós estamos aqui em frente ao palco desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético, domingo aqui no Maracanã, às 4 horas da tarde. Obtive agora a informação de que 52 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. É bem possível que o Maracanã esteja lotado. Nós temos aí alguns dias até ao início do jogo. Tem muita gente circulando por aqui procurando ingresso, né? O torcedor do Flamengo vai comparecer em massa. No primeiro turno, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 3 de julho, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, o Flamengo ganhou fora de casa por 4-2. O Flamengo tenta aí sua quinta conquista de Copa do Brasil, tem 4 títulos, 1990, 2006, 2013 e 2022, e vai para sua terceira final, a 10ª final, a terceira consecutiva. Flamengo, que é um dos grandes ganhadores da Copa do Brasil. O técnico Felipe Luiz tem problemas também. Tem 2 desfalques por suspensão para o primeiro jogo. O atacante Bruno Henrique, que foi expulso contra o Corinthians na semifinal em São Paulo, jogo na Neoquímica Arena, e o volante chileno Eric Pulgar, que recebeu o 3º cartão amarelo. Os 2 estão fora do jogo. E tem um outro desfalque importante, mas este por lesão. O uruguaio Meia de la Cruz está com uma lesão muscular na coxa direita, né? Não tem previsão de volta, mas essa volta não deve acontecer em menos de 3 semanas, um mês. Está fora dos 2 jogos da final da Copa do Brasil. O Carlinhos, que é outro desfalque, atacante reserva, esse já não podia estar lesionado, mas não podia jogar porque já jogou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil. 2 jogadores devem ter condições de atuar. Já voltaram aos treinamentos depois das lesões. O lateral esquerdo, Alexandro, desconforto muscular na coxa direita, desfalcou o time nos últimos 2 jogos, e o zagueiro reserva, Davi Luiz, estava com uma lesão no tendão de Aquiles e também no tornozelo. Os 2 já voltaram a treinar normalmente. Voltamos com você, Mateus. Valeu, Cícero. Boa sequência também aí de cobertura desse grande clássico. Vamos para a Argentina. Vitória Leite, de Buenos Aires, com informações do Atlético Mineiro. Diga lá, Vitória. Fala, Matheus. Um bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente.
Pois é, o Atlético acabou ganhando um dia de folga na quarta-feira, né? Depois da classificação diante do River para a final, porque na quarta-feira teve uma greve nacional de transportes aqui em Buenos Aires e por isso, por conta da logística, de voltar de avião, iam voltar na madrugada de terça para quarta. Eles resolveram ficar por aqui para também evitar transtornos e a comissão técnica toda argentina, vários jogadores argentinos no elenco, puderam revisitar famílias, enfim. Então, ficou aí à disposição do que os jogadores queriam fazer, do que o elenco queria fazer na quarta e ontem, na quinta de manhã, eles já partiram para Belo Horizonte. Não teve treino nessa quinta, né? Teve um treino regenerativo na quarta-feira no hotel, na quinta o time voltou para Belo Horizonte e nessa sexta-feira, hoje às 9h30 da manhã, o time já treinou pensando no retorno no primeiro jogo da final, nessa viagem que tem mais uma viagem no final de semana, neste sábado, para enfrentar o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O jogo é no domingo, às 4h no Maracanã, uma tarefa muito difícil, né? O Atlético agora vira a chavinha depois de ter conseguido essa grande classificação. Vai muito motivado, mas perde 2 peças para esse jogo. É um jogo diferente, porque além de Daverson, que foi o herói do primeiro jogo da semifinal contra o River, Fausto Vera, que também é um jogador que tem sido muito importante para o técnico Gabriel Milito, não podem jogar a Copa do Brasil. Os dois já atuaram, né, por Corinthians e também por Cuiabá, Daverson por Cuiabá e Fausto Vera por Corinthians, então nessa edição da competição não podem mais atuar. São 2 desfalques para o domingo. Ainda assim, o técnico Gabriel Milito tem praticamente todo mundo à sua disposição, além de Bernard e Cadu, que estão no departamento médico e seguem fora. Bom, o jogo é às 4h, como eu falei, a gente vai estar acompanhando tudo de pertinho. Primeira decisão do Atlético, primeira final do ano, mas tem duas finais muito grandes pela frente, viu, Matheus? Um beijo para vocês. Valeu, Vitória, valeu. Números de Flamengo jogando em casa como mandante do Galo fora na temporada, tá? Jogos praticamente iguais aí, né? 33 pro Flamengo, 30 do Galo. Um bom aproveitamento do Flamengo em casa, quase 80%, 25 vitórias em 33 jogos. O Galo com 44% de aproveitamento em 30 jogos como visitante. 59 gols marcados do Flamengo, 18 apenas sofridos e o Galo ali praticamente com números iguais de gols marcados e sofridos também. Um Flamengo muito forte jogando no Maracanã. Espera sair na frente da decisão neste domingo, jogo de ida, então, da final da Copa do Brasil. 2 times que chegam em bons momentos. O Galo, claro, sonhando aí com o bicampeonato da Libertadores, depois de um primeiro bom jogo em casa, mas um bom jogo fora também. Não é fácil jogar lá no Monumental e fez uma partida defensivamente espetacular, né, o Galo, na última terça-feira. Flamengo, acho que o torcedor olha com bons olhos o que foi o jogo contra o Inter também. O Campeonato Brasileiro ficou um pouquinho distante, mas, claro, uma chance de título, né? Um título importante na temporada também com o Felipe Luiz. Como que vocês veem essa decisão aí no domingo? Jogo de ida, não tem rodada, não tem jogo da rodada no domingo, é jogo, né, único, solo aí da Copa do Brasil, Donk. Baita jogo, nível técnico altíssimo, né, dos dois lados. Mas eu acho que o Atlético tem uma vantagem que me faz colocá-lo um pouquinho favorito no confronto, que é a maturidade do trabalho. Você falou de um grande confronto com o River e mostra muito a maturidade desse Atlético saber jogar de posturas diferentes. O Milito já falou publicamente que tem jogado em alguns jogos como o da volta contra o River. A gente vai falar de confrontos contra o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele deixou de lado um pouco as convicções, justamente pela demanda que tem o calendário, pela processo que ele teve, né? Vamos lembrar que ele no início da temporada ele não montou esse elenco, mas conseguiu desenvolver um grande trabalho. Então eu vejo o Atlético conseguindo se moldar para a final, dependendo do que o jogo peça. E do Felipe Luiz é difícil você exigir, ainda mais que o trabalho está em começo. Tem boas ideias, acho que o time tem melhorado. Logo de cara já foi muito bem, né, na Copa do Brasil contra o Corinthians, também demonstrando a capacidade para se defender quando teve um jogador a menos e também sair um pouco do estilo do que pensa o Felipe Luiz. Só que eu vejo o Milito com mais tempo para construir essas ideias. Tecnicamente, acho que são times muito qualificados. Talvez o Flamengo tenha até mais peças, talvez não, acho que o Flamengo tem até mais peças técnicas do que o Atlético Mineiro, se a gente olhar todo o elenco sem desfalques, né, de uma forma geral, mas pela questão do trabalho e tá avançado, e o momento do Atlético Mineiro, né? O momento em que ele alcança isso. Você está falando de um time que acabou de se classificar para a Libertadores. Então, isso me faz colocar o Atlético ligeiramente favorito no confronto, não no jogo de domingo.
O Flamengo ganhou muita confiança nos últimos dias também com o Felipe Luiz. Por mais que o trabalho ainda seja incipiente, né, Dom? Que está começando, ele impondo as ideias dele aos poucos, mas o Flamengo vem de bons jogos. O Felipe Luiz ganhou um tamanho, um estofo, principalmente pelas escolhas que teve no duelo com o Corinthians e no duelo particular com o Ramon Dias, em que levou uma flagrante vantagem tática. E isso faz com que o Flamengo, vindo do que para mim foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, um time numa sequência de 12 jogos sem perder, e o Flamengo, mesmo fora de casa, com desfalques, os jogadores poupados, competiu de igual para igual, o Flamengo chega num ambiente distinto. Não é mais aquele Flamengo que vai ver o que vai acontecer, será um Flamengo protagonista do jogo, tentando jogar com a bola, enquanto o Atlético ganhou uma faceta diferente com o Milito, que é esse time mutável. Pode ser tanto o Atlético do primeiro jogo contra o River, que faz pressão, não deixa o seu adversário respirar, assim como foi contra o Fluminense, ou o Atlético do jogo da volta na Copa do Brasil contra o Vasco, ou do jogo de volta também em Buenos Aires contra o River pela Libertadores. Um time que sabe se fechar, um time que sabe tirar o ritmo do jogo. Então isso é, de fato, um ponto forte do Atlético. Saber jogar com a bola, mas principalmente se defender bem, algo que o Milito começou a aprender, inclusive no jogo contra o Flamengo, quando perde de 4-2 no Campeonato Brasileiro. Ali o Galo começou a oscilar, já vinha numa sequência ruim. O Milito percebeu que havia uma fragilidade defensiva. E ao corrigir essa fragilidade defensiva, o Galo se tornou mais equilibrado. Então, esse equilíbrio hoje joga a favor, mas eu vejo um Flamengo muito próximo hoje, mesmo com um trabalho mais incipiente, em termos de confiança e principalmente os jogadores acreditando que a maneira de jogar proposta pelo Felipe Luiz faça com que o Flamengo se aproxime e tenha mais chance de conquistar um título. Então, para mim, duelos muito equilibrados e nem me arrisco a colocar um favoritismo, porque até pelo que aconteceu no primeiro jogo no Maracanã, por essa faceta do Galo de se moldar em cada duelo, o que pede cada jogo, vai estar tudo para ser definido na Arena MRV. Vai ser assim o primeiro jogo? Eu acredito também. Do Flamengo, não só pela característica do time do Felipe Luiz, mas por essa questão de se moldar de acordo com a característica do jogo que o time do Milito tem colocado. Então, eu imagino um Flamengo muito mais em cima e o Atlético... Até por estar jogando em casa. Exatamente. A força do Maracanã. Eu também imagino esse cenário. É difícil imaginar um Flamengo não tendo essa postura na ida. E o Galo, no ano passado, quando jogou no Maracanã pelo Brasileiro, ganhou por 3-0, tomando precauções defensivas, ainda com o Filipão, e matando o jogo na transição. Principalmente com o Paulinho, que jogou muito esse jogo. Então, é também um time que pode ser letal fora de casa. Eu não acredito numa postura tão conservadora como a do jogo contra o São Paulo. A gente já viu um Galo diferente contra o River, por exemplo. O Galo que deu suas estocadas, que teve ali bola no travessão. O Milito que entrou com o Daverson para o jogo da volta também. Sim, vai fazer falta nos jogos contra o Flamengo, né? Não pode atuar na Copa do Brasil. Mas eu digo, pela postura do próprio treinador do Galo, né? De manter a formação da ida do 3-0 e entrar com o Daverson também. Então, já há um time que se comporta melhor e ficou mais cascudo fora de casa. Então, o que sofreu contra o Vasco, o que passou contra o River Plate, até administrando bem a vantagem, faz com que o Atlético chegue mais confortável para jogar de forma reativa, saber explorar contra-ataque e o principal, tirar a velocidade do jogo do Flamengo. Porque o Flamengo mostrou contra o Internacional que quando esse jogo encaixa, é muito difícil de parar. Tem jogadores com muita qualidade técnica e em grande fase, como o Gerson, por exemplo. Vocês estão conseguindo ver já o trabalho do Felipe, assim... ou conseguiram ver depois do jogo contra o Inter, o Felipe conseguindo, né, colocar mais a cara dele, talvez tentando trazer mais confiança para o time. É claro, se classificou na Copa do Brasil, chega também, né, com grandes chances aí para ser campeão. Mas acho que o Flamengo pedia talvez essa mudança, não estava legal com o Tite, um cara ali de dentro que conhece os caras. Deu para ver algo diferente já contra o Inter e, claro, projetando também o jogo de domingo? Eu acho que dá. Acho que até a postura agressiva de marcação sem bola, que é algo que ele bate muito na tecla, né? Até correndo riscos, que ele falou, se precisar correr risco,
para executar essa ideia, ele não pensa duas vezes. E